Ele arriscou a vida pelo país, mas enquanto estava no campo de batalha, ela dava para outro em sua própria casa. O que ela não sabia era que o retorno dele traria uma verdade devastadora. Marcos era o exemplo de dedicação e honra, um militar respeitado que nunca hesitava em colocar a vida em risco pelo bem de sua nação. Quando foi convocado para mais uma missão perigosa, Ana, sua esposa, ficou em prantos no aeroporto. O beijo de despedida parecia diferente dessa vez, como se ambos soubessem que algo estava prestes a mudar. Marcos prometeu voltar, mas a distância e a incerteza corroíam o relacionamento. As noites eram longas e solitárias para Ana, que se afundava em um vazio imenso enquanto ele enfrentava a guerra no exterior. Ana tinha certeza de que podia suportar mais uma ausência, como já tinha feito em outras missões. Mas logo percebeu que algo dentro dela havia mudado. O tempo, antes preenchido por lembranças amorosas e esperança, agora parecia se arrastar. Ela se encontrava cada vez mais desamparada, lidando com a solidão crescente. Foi então que o destino resolveu dar uma reviravolta em sua vida, na forma de uma presença inesperada e tentadora. Ricardo era o típico galanteador, com um charme irresistível. Ele havia acabado de se mudar para o bairro, um homem de negócios bem-sucedido, sempre de terno impecável e com um sorriso pronto. Ele e Ana se conheceram por acaso em uma cafeteria, quando ele ofereceu ajuda após vê-la derrubar seu café. A princípio, a interação foi inocente, mas a sensação de ser notada e admirada por alguém reacendeu algo que Ana havia perdido em sua relação com Marcos. As conversas com Ricardo se tornaram frequentes. Ele sempre estava por perto, como se soubesse exatamente quando Ana estava mais vulnerável. Ana tentava se convencer de que tudo era apenas amizade, que ela não faria nada que pudesse prejudicar seu casamento. Mas a proximidade com Ricardo começou a mexer com sua mente. Ele a fazia rir, a fazia se sentir desejada, algo que ela não sentia desde que Marcos partira. Aos poucos, a culpa foi sendo substituída por um desejo perigoso, algo que ela não sabia como controlar. Certa noite, após dias de encontros casuais, Ricardo a convidou para jantar. Ela hesitou por um momento, pensando em Marcos e em como ele se sentiria se soubesse. No entanto, a solidão que sentia a dominava. Vestida com um elegante vestido preto, Ana entrou no restaurante com Ricardo. Eles conversaram por horas e a noite parecia perfeita. Ricardo era tudo o que ela queria no momento. Uma fuga da realidade, uma distração da saudade. Entre taças de vinho e conversas sobre a vida, Ana começou a se deixar levar. Depois do jantar, Ricardo a levou de volta para casa. Parados em frente à porta, ele se aproximou mais do que deveria. Ana sentiu o coração acelerar, os pensamentos sobre seu marido lutavam contra a atração que sentia. Ela sabia que cruzar essa linha seria um caminho sem volta, mas antes que pudesse raciocinar, Ricardo a beijou. Foi um beijo intenso, cheio de desejo e proibição. Naquele momento, Ana soube que havia cometido um erro, mas não tinha mais forças para lutar contra. Nos dias seguintes ao beijo, Ana foi consumida pela culpa. Ela evitava as ligações de Marcos e se distanciava cada vez mais da vida que tinham construído juntos. Cada vez que o telefone tocava e ela via o nome de Marcos na tela, um aperto tomava conta de seu peito. Ela tentava justificar seus atos dizendo que ele estava longe, que a distância era cruel, mas no fundo sabia que aquilo não era desculpa para a traição. Ricardo, por outro lado, parecia encantado por ela e continuava insistindo para que se vissem mais. Ana se sentia dividida entre dois mundos, o do amor que ela tinha por Marcos e a nova emoção que Ricardo trazia para sua vida. Ela sabia que deveria parar, que cada encontro com Ricardo era um passo mais fundo em um buraco sem saída, mas o desejo era forte demais.
e o vazio que sentia enquanto Marcos estava fora parecia impossível de preencher de outra maneira. Finalmente, o inevitável aconteceu. Ana e Ricardo começaram a se encontrar às escondidas. Cada encontro era mais intenso que o anterior, e Ana se afundava cada vez mais em uma teia de mentiras. Ela sabia que estava destruindo tudo que havia construído com Marcos, mas não conseguia parar. As promessas de amor que fazia ao telefone para o marido agora pareciam vazias. Um dia, enquanto estava com Ricardo em um hotel, algo estranho aconteceu. Enquanto ele dormia, Ana recebeu uma mensagem de Marcos. Estou voltando para casa mais cedo do que o previsto. Tenho uma surpresa para você. Ana sentiu o chão sumir. Seu coração disparou e a culpa tomou conta. O que ela diria? Como esconderia o que havia feito? Ela sabia que sua traição tinha um preço, mas não estava preparada para pagá-lo. Marcos retornou para casa uma semana antes do previsto. Ele não avisou Ana, querendo fazer uma surpresa. O homem que arriscava a vida pelo país não tinha ideia do que estava acontecendo em sua ausência. Ele chegou em casa com um grande sorriso no rosto, carregando presentes e uma nova esperança de reavivar o casamento. Ana tentou esconder o pânico, mas seu nervosismo era evidente. O reencontro foi estranho. Ana parecia distante e Marcos começou a perceber as sutis mudanças na esposa. Os abraços frios, a falta de contato visual, o distanciamento emocional. Algo estava errado. Marcos tentou ignorar os sinais, mas a dúvida começou a se infiltrar em sua mente. As suspeitas que antes ele afastava agora começavam a crescer. E então, ele começou a investigar. Com o passar dos dias, Marcos notava mais pistas, telefonemas misteriosos, saídas de última hora e mensagens apagadas. Um dia, ele decidiu seguir Ana. O que descobriu o destruiu por dentro. Ele a viu entrando em um restaurante, sentada de frente para Ricardo, com quem trocava olhares cúmplices. O sangue de Marcos ferveu de raiva e tristeza. Ele viu quando os dois saíram juntos e entraram em um hotel. O homem que havia enfrentado a guerra sentiu seu coração ser despedaçado naquele momento. Ele tinha lutado por seu país, pela sua esposa, e agora via tudo ruir diante de seus olhos. Ele precisava confrontar Ana, mas decidiu esperar. Ele não queria agir por impulso, precisava de um plano. Marcos voltou para casa naquela noite como se nada tivesse acontecido. Ele observou Ana com um olhar diferente, analisando cada movimento dela. Ele a amava profundamente, mas agora a via com outros olhos. Decidido a não deixar transparecer o que sabia, começou a planejar sua vingança silenciosa. Ele não queria apenas confrontar Ana com a traição, ele queria que ela sentisse o peso de suas ações. Mas o que ele não sabia era que essa traição estava prestes a desencadear uma série de eventos ainda mais devastadores que mudariam suas vidas para sempre. Marcos sabia que sua reação imediata poderia destruir qualquer chance de expor Ana de maneira calculada. Decidido a controlar suas emoções, ele continuou agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas, por dentro, cada sorriso e toque de Ana o corroía. Ele começou a usar a mesma estratégia que havia aprendido no campo de batalha: paciência. Ele observava, coletava evidências e aguardava o momento certo para agir. Enquanto isso, Ana continuava sua vida dupla, acreditando que estava segura. Ela sequer imaginava que Marcos já sabia de tudo. O plano dele não envolvia gritos ou acusações impulsivas. Ele queria algo mais profundo, que ela percebesse, por conta própria, a gravidade do que havia feito. E a primeira parte de sua vingança seria plantar a dúvida. Marcos começou a fazer pequenas insinuações, comentários sutis que deixavam Ana desconfortável. "Você anda saindo muito ultimamente", ele dizia com um sorriso forçado. "Espero que esteja aproveitando seu tempo livre." Ana percebia a mudança de tom.
mas atribuía aquilo ao cansaço que Marcos trazia das missões. Contudo, conforme os dias passavam, ela começou a se perguntar se ele suspeitava de algo. O comportamento de Marcos se tornava cada vez mais imprevisível. Ele começava a chegar em casa mais cedo, fazia perguntas estranhas e, o pior de tudo, a olhava de um jeito que a deixava insegura. Ana tentava agir normalmente, mas a culpa crescia. Ela se via presa em uma teia que ela mesma havia construído, sem saber que Marcos estava manipulando cada movimento dela, esperando o momento certo para desmascará-la completamente. O comportamento de Marcos começou a sufocar Ana. Ela não sabia se estava sendo paranoica ou se ele realmente sabia de algo. Em uma noite, ao chegar em casa após mais um encontro com Ricardo, ela encontrou Marcos sentado na sala, observando-a com olhos que pareciam penetrar sua alma. "Você está bem?" ele perguntou, em um tom que a fez estremecer. "Você parece distante ultimamente." Ana sentiu seu coração disparar. Ela sabia que estava sendo cuidadosa, mas aquela dúvida persistente a corroía. Tentou disfarçar, dizendo que o trabalho estava estressante, que sentia saudades dele quando estava fora. Mas Marcos, com uma calma calculada, apenas sorriu. "Eu entendo", disse ele sem piscar. "Saudades podem nos levar a fazer coisas inesperadas." O comentário pareceu simples, mas para Ana soou como uma acusação. A insegurança começou a dominá-la, e pela primeira vez ela começou a pensar seriamente nas consequências de suas ações. Nos dias seguintes, Ana começou a se afastar de Ricardo. Cada encontro parecia mais arriscado e a culpa cada vez mais insuportável. Ela sabia que havia cruzado uma linha que não poderia ser desfeita, mas ainda assim, algo a fazia hesitar em terminar tudo. Ricardo representava uma fuga, uma paixão que a fazia se sentir viva. Contudo, Marcos, mesmo sem dizer explicitamente que sabia de algo, estava cada vez mais presente em sua mente. Ela começou a ter pesadelos, sonhando que Marcos a confrontava de maneira brutal, que a deixava sem chão. Suas noites, antes preenchidas pelo calor da traição, agora eram tomadas pelo medo de ser descoberta. Ana sabia que seu casamento estava em um ponto sem volta, mas ainda não sabia o que Marcos estava planejando. O que ela não esperava é que ele estava prestes a jogar suas cartas de forma devastadora. Marcos decidiu que o momento de agir estava próximo. Com cada encontro que Ana tinha com Ricardo, ele fortalecia suas suspeitas e evidências. Ele sabia exatamente onde ela ia e com quem estava, mas não demonstrava. Pelo contrário, ele começou a tratar Ana melhor do que nunca, a encher a casa de presentes, a ser o marido perfeito. Ele estava criando um contraste brutal entre o amor que demonstrava e a traição que ela escondia. Ana, por outro lado, ficava cada vez mais nervosa. A cada gesto de carinho de Marcos, a culpa a corroía mais. Ela sentia que não merecia aquele amor, e o medo de que ele soubesse de tudo a paralisava. Mas Marcos estava jogando um jogo perigoso. Quanto mais tempo ele esperava, mais profunda seria a queda de Ana. Ana não aguentava mais. A tensão entre o carinho de Marcos e sua própria traição a estava levando ao limite. Ela começou a evitar Ricardo, a cancelar encontros e a inventar desculpas. Ela sabia que não podia continuar com aquilo. Durante uma noite, enquanto estava deitada ao lado de Marcos, ela começou a chorar silenciosamente. A culpa era insuportável e ela sabia que a qualquer momento tudo poderia vir à tona. Marcos percebeu as lágrimas, mas não disse nada. Ele sabia que o momento da revelação estava próximo e queria que ela sentisse o peso de suas ações antes que ele a confrontasse. Ana, por outro lado, estava à beira de uma crise. Ela sabia que não podia continuar mentindo, mas também não sabia como confessar o que havia feito. A pressão aumentava a cada dia, e o jogo de Marcos estava prestes a atingir seu clímax. Marcos finalmente
Decidiu que era hora de desmascarar Ana. Ele já havia suportado o suficiente e agora queria que ela visse o quanto tinha arruinado o relacionamento. Mas ele não queria apenas uma confissão. Ele queria que ela sentisse a humilhação e a dor que ele sentiu ao descobrir a traição. Seu plano envolvia não apenas expor a traição, mas fazê-la de uma forma que ela jamais esqueceria. Ele decidiu que a revelação seria feita publicamente, diante de amigos e familiares. Marcos estava pronto para colocar tudo em jogo, e Ana, que ainda não sabia que ele sabia de tudo, estava prestes a enfrentar as consequências devastadoras de suas escolhas. Marcos organizou uma festa para celebrar o aniversário de casamento deles, algo que pegou Ana completamente de surpresa. Ele convidou amigos próximos, familiares e até alguns colegas de trabalho. Ana, embora desconfiada, não conseguiu recusar a ideia. Estava cada vez mais nervosa com a possibilidade de que Marcos soubesse de algo, mas ao mesmo tempo, seu comportamento carinhoso e a dedicação com os preparativos da festa a deixavam em dúvida. Na noite do evento, Ana tentou relaxar e se convencer de que tudo estava bem. Ela sorriu e conversou com os convidados, enquanto Marcos a observava de longe, calculando cada movimento. Ele sabia que aquele seria o momento perfeito para revelar tudo. Ele queria que ela sentisse a vergonha de ter seu segredo exposto diante de todos. A festa estava animada, as risadas ecoavam pela sala, mas o clima logo mudaria drasticamente. Quando a festa atingiu seu auge, Marcos decidiu que era a hora de agir. Pegou uma taça de champanhe e pediu a atenção de todos. "Gostaria de fazer um brinde à mulher mais importante da minha vida", disse ele, olhando fixamente para Ana. Ela sorriu nervosamente, sentindo um frio na espinha. "Ana, minha esposa, tem sido minha companheira fiel durante todos esses anos. Não importa o quão difícil minha ausência tenha sido devido ao meu trabalho." Os convidados aplaudiram e brindaram, mas Ana estava inquieta. Algo na voz de Marcos parecia diferente. "Mas hoje, quero compartilhar algo que talvez vocês não saibam", continuou ele, com um tom que deixou todos em silêncio. "Descobri que a vida é cheia de surpresas, e algumas delas podem ser extremamente dolorosas." O rosto de Ana empalideceu e seu coração começou a bater descontroladamente. Ela sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Marcos fez uma pausa dramática, observando as reações ao seu redor. Ele sabia que estava prestes a explodir uma bomba e queria saborear cada momento. "Descobri que, mesmo quando confiamos plenamente em alguém, nem sempre recebemos essa lealdade de volta", ele disse, e o silêncio na sala ficou sufocante. Ana sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ela tentou sorrir, mas seus lábios tremiam. Os convidados se entreolharam, confusos, sem entender exatamente onde aquela conversa estava indo. Mas Ana sabia. Ela sentia o pânico se acumulando dentro dela. "Durante meses vivi na ilusão de que meu casamento era sólido", continuou Marcos, com uma voz calma, quase fria. "Mas o que descobri recentemente mudou tudo." Ana estava petrificada, incapaz de reagir. Ela tentou pensar em uma saída, mas sabia que não havia mais escapatória. A tensão no ar era palpável e todos os olhares se voltaram para ela. Antes que Marcos pudesse continuar, Ana não aguentou a pressão e, em um ato desesperado, se levantou abruptamente. "Por favor, Marcos, pare!" Zrenia ela implorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O salão inteiro ficou em silêncio. Todos os convidados observavam atônitos, sem entender o que estava acontecendo. Marcos cruzou os braços e a encarou, sem dizer uma palavra. Ana tentou falar, mas as palavras não saíam. Ela sabia que não havia mais como esconder a verdade. Eu cometi um erro", ela começou, soluçando. "Eu não sei o que aconteceu. Estava confusa.
sozinha. Mas antes que pudesse continuar, Marcos a interrompeu. Um erro, Ana? Isso é o que você chama de meses de traição? A sala ficou em choque. As pessoas começaram a sussurrar entre si, e Ana sentiu seu mundo desmoronar. Ela havia perdido completamente o controle da situação. Eu confiei em você, Ana. Te dei tudo, e é assim que você me retribui? Zrenia, disse ele, com uma voz que misturava mágoa e raiva. Os sussurros se transformaram em murmúrios de choque. Ninguém sabia exatamente o que dizer ou como reagir. O clima festivo havia sido completamente destruído, substituído por uma atmosfera de tensão e desconforto. Alguns amigos tentaram intervir, mas a intensidade do momento os mantinha imóveis. Ana sentiu os olhares de todos sobre ela, como se cada pessoa naquela sala estivesse julgando suas ações. Ela nunca se sentira tão exposta, tão vulnerável. Marcos, eu posso explicar, ela tentou argumentar, mas sua voz era fraca e hesitante. Ela sabia que qualquer justificativa seria inútil. Explicar? O que você poderia dizer que mudaria o que fez? A voz de Marcos soava fria e distante, e a intensidade de sua raiva era evidente, mesmo que ele tentasse manter o controle. Ana sabia que o que viria a seguir seria devastador, mas o que ela não esperava era o golpe final que ele estava prestes a dar. Marcos se virou e pegou um envelope que estava sobre a mesa. Ele o segurou à vista de todos e, com um olhar firme para Ana, disse: aqui está a prova de tudo. Suas mensagens, suas idas e vindas, as mentiras que você contou, tudo registrado. Ele jogou o envelope na frente dela e Ana sentiu suas pernas fraquejarem. Ela sabia que dentro daquele envelope estava a destruição final de qualquer esperança que ela pudesse ter de salvar o casamento. As evidências de sua traição, que ela pensava ter escondido tão bem, estavam agora expostas para que todos vissem. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não havia mais nada que ela pudesse fazer. Ela estava presa em uma situação da qual não havia como escapar. Marcos olhou para os convidados. Eu não queria que fosse assim, disse ele com uma voz que parecia pesar mais a cada palavra, mas agora todos sabem a verdade. Com o peso insuportável da humilhação, Ana saiu correndo da sala, sem olhar para trás. Ela passou pelos convidados que se afastaram, chocados e envergonhados pelo que haviam testemunhado. As lágrimas embaçavam sua visão e ela mal conseguia respirar. Seu mundo havia desmoronado de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. Do lado de fora, o ar fresco da noite bateu em seu rosto, mas não aliviou o desespero que sentia. Ana sabia que havia perdido tudo. Não apenas o casamento, mas também sua dignidade, seu respeito próprio e a imagem que tinha diante de todos que conhecia. Ela correu sem rumo, como se pudesse fugir da realidade, mas a verdade era que não havia para onde correr. Ana sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar o que restava de sua vida. Sem emprego, suas economias começaram a se esgotar rapidamente. Eventualmente, ela foi obrigada a voltar ao trabalho. No primeiro dia de volta, foi recebida por olhares furtivos e sussurros discretos pelos corredores. Ela sentia o peso da humilhação em cada canto do escritório. Seus superiores, embora educados, a trataram de forma diferente. As promoções que antes pareciam garantidas agora estavam fora de alcance. O trabalho, que antes oferecia um refúgio para os problemas pessoais, tornou-se um campo minado emocional. Cada projeto parecia mais difícil, e cada reunião um lembrete silencioso de sua queda. Ana sabia que sua reputação estava arruinada. Apesar de tudo, ela continuava lutando, agarrando-se à esperança de que o tempo pudesse amenizar a vergonha. Mas quanto mais os dias passavam, mais claro ficava que essa era uma ferida que nunca cicatrizaria completamente. Certa tarde,
Ana foi convidada por um grupo de velhos amigos para um café. Ela hesitou, sabendo que a maioria deles havia se afastado depois do escândalo. No entanto, sentiu que era uma chance de reconectar e, quem sabe, reconstruir parte da vida que havia perdido. No encontro, as conversas começaram de forma casual, mas o clima estava tenso. Eventualmente, uma das amigas mais próximas, Mariana, tomou coragem e trouxe o assunto à tona. Ana, por que você fez aquilo? Você tinha uma vida tão boa, disse, com um olhar misto de compaixão e julgamento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana tentou explicar que foi um momento de fraqueza, que se sentiu abandonada e perdida enquanto Marcos estava longe, mas suas justificativas soavam vazias até para ela mesma. As palavras de compreensão que esperava ouvir nunca vieram. Em vez disso, sentiu-se mais isolada do que nunca. Ana saiu do encontro sentindo-se pior, com a certeza de que nunca mais poderia recuperar aquelas amizades. Com o passar dos meses, a vida de Ana começou a desmoronar financeiramente. Ela estava lutando para pagar o aluguel, as contas se acumulavam e o estresse estava se tornando insuportável. O divórcio havia drenado suas economias e agora, sem o apoio de Marcos e com uma carreira estagnada, ela não via saída. Ela tentou buscar ajuda de amigos e familiares, mas o distanciamento causado pela traição fez com que todos se afastassem. Pouco a pouco, ela começou a vender seus pertences. Primeiro, foram os itens menos importantes, mas com o tempo, até os móveis e objetos mais queridos foram colocados à venda. Ana, que um dia tinha tudo, agora lutava para manter um teto sobre sua cabeça. Cada dia parecia uma batalha interminável, e a esperança de reconstruir sua vida desaparecia lentamente. Em um dia particularmente difícil, Ana recebeu uma visita inesperada. Era Carla, uma antiga amiga de Marcos. O coração de Ana disparou ao vê-la, imaginando o que poderia estar por vir. Carla entrou com um olhar severo, claramente desgostosa com o que Ana havia feito, mas havia algo diferente em seu semblante. Uma mistura de raiva e compaixão. Eu sei o que você fez foi errado, disse Carla, sem rodeios. Mas há algo que você não sabe sobre Marcos. Ana olhou para ela, surpresa. Como assim? Algo sobre Marcos? Ela pensou que já havia perdido tudo. Marcos estava escondendo algo de você por anos, algo que teria mudado a sua vida se você soubesse. Ana ficou atônita. Que segredo era esse? E por que Carla estava lhe contando isso agora, depois de tudo o que havia acontecido? Carla começou a revelar uma verdade que Ana nunca poderia ter imaginado. Marcos, ao longo de todos os anos em que estava longe em missões, estava acumulando uma fortuna secreta. Ele havia investido em negócios e ações que se multiplicaram ao longo do tempo, tornando-o extremamente rico, algo que ele nunca havia compartilhado com Ana. Ele sempre quis manter isso em segredo, explicou Carla. Dizia que o dinheiro corrompe e que não queria que isso mudasse o relacionamento de vocês. Ana estava em choque. Tudo aquilo que ela havia passado, a traição, o desespero, a humilhação, e agora descobria que havia um lado de Marcos que ela nunca conheceu. Por que você está me contando isso agora? Perguntou Ana com a voz embargada. Carla a olhou com dureza. Porque ele mudou de ideia. Agora, todo esse dinheiro vai para uma causa beneficente, algo que ele acha que será mais útil do que desperdiçá-lo com você. Ana mal conseguia processar a revelação. Marcos, o homem que ela traiu, tinha não apenas escondido uma fortuna, mas agora estava tirando qualquer chance dela de ter uma vida melhor. A notícia caiu sobre ela como um peso esmagador. Ela sabia que tinha perdido tudo por causa de suas próprias ações, mas não imaginava que a traição de Marcos seria tão profunda. Carla foi embora, deixando Ana sozinha com seus pensamentos. O apartamento vazio parecia ainda mais sufocante. Ana sentou-se no chão,
incapaz de conter as lágrimas. Tudo o que ela havia lutado para esconder, todo o esforço para manter as aparências, não significava mais nada. O segredo que ela achava que a destruiria não era nada comparado ao que Marcos havia escondido. A ironia da situação era amarga. Se ela tivesse sido fiel, tudo poderia ter sido diferente. Agora estava sozinha, sem amigos, sem dinheiro, sem futuro. Dias depois da visita de Carla, Ana decidiu confrontar Marcos pela última vez. Ela precisava entender por que ele havia escondido tanto dela, por que havia decidido destruí-la dessa maneira. Ligou para ele, mas ele não atendeu. Tentou mais uma vez e, finalmente, ele respondeu: "Por que você fez isso comigo, Marcos?" "Component placement", ela perguntou, sua voz tremendo de raiva e desespero. Ele ficou em silêncio por alguns instantes antes de responder. "Você me traiu, Ana. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Eu confiei em você, mas você quebrou essa confiança e eu não poderia deixar isso passar." Ana tentou se explicar, mas Marcos não queria ouvir. "Você escolheu o seu caminho e agora está vivendo as consequências." E com isso, ele desligou, deixando Ana com o som do silêncio. Ana ficou parada, olhando para o telefone em sua mão, enquanto o som do toque finalizado ecoava em sua mente. Marcos havia desligado, e com isso, qualquer esperança de reconciliação, perdão ou redenção parecia desaparecer. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ela sentiu um vazio profundo, um buraco que parecia impossível de preencher. O apartamento em que vivia, agora quase sem móveis, parecia uma prisão. O eco de seus próprios passos era o único som que a acompanhava. O mundo fora de suas quatro paredes continuava a girar, mas para ela, o tempo parecia ter parado. Ana sabia que tinha errado. Sabia que havia escolhido trair a confiança de Marcos, mas não imaginava que a punição seria tão brutal e definitiva. Ela tentava se ocupar, fazer qualquer coisa para afastar os pensamentos que insistiam em invadir sua mente, mas nada parecia funcionar. A sensação de solidão e arrependimento era esmagadora, e pela primeira vez em sua vida, Ana sentiu que estava verdadeiramente sozinha no mundo. Com o passar dos dias, o estado emocional de Ana começou a se deteriorar. Ela se via presa em um ciclo de arrependimento e desespero, incapaz de escapar dos próprios pensamentos. Não havia mais trabalho para distraí-la, os amigos a haviam abandonado e o contato com Marcos havia se encerrado de forma definitiva. Sem nenhum apoio emocional ou financeiro, Ana começou a afundar em uma depressão profunda. Ela passava os dias deitada no sofá, olhando para o teto, incapaz de reunir forças para se levantar. As contas continuavam chegando, mas ela não conseguia encontrar a energia necessária para enfrentá-las. O isolamento foi se tornando insuportável e a culpa a corroía por dentro. As escolhas que ela havia feito no passado, impulsionadas pelo desejo de preencher o vazio da ausência de Marcos, agora retornavam para assombrá-la. Ela se perguntava se algum dia seria capaz de se perdoar pelo que havia feito, mas a resposta parecia sempre estar fora de alcance. Ana não sabia quanto tempo havia passado desde que começou a viver nesse estado de letargia e desesperança. O tempo já não tinha mais significado para ela. No entanto, um dia, ela recebeu um aviso oficial de despejo. Não havia mais como evitar. Ela perderia o apartamento. O impacto do aviso a atingiu como um soco no estômago. Este era o último reduto de sua dignidade, e agora até isso estava indo embora. Sem lugar para morar, Ana se via à beira do abismo. A humilhação final estava se aproximando, e ela não sabia como enfrentá-la. O pensamento de pedir ajuda a alguém lhe parecia insuportável, mas ela sabia que não tinha escolha. Desesperada, tentou entrar em contato com alguns conhecidos, mas as respostas que recebeu foram frias e distantes.
Sua reputação havia sido arruinada e ninguém estava disposto a ajudá-la. Ana começou a se perguntar se havia algum caminho de volta desse ponto. Com o prazo do despejo se aproximando, Ana foi forçada a tomar uma decisão drástica. Sem dinheiro, sem amigos e sem apoio, ela começou a vender os últimos itens que possuía para tentar prolongar sua permanência no apartamento por mais alguns dias. No entanto, mesmo com essas vendas, o dinheiro era insuficiente para cobrir todas as despesas. Ela sabia que estava vivendo seus últimos dias naquele lugar. Cada canto do apartamento trazia memórias dolorosas, lembranças de uma vida que ela havia destruído com suas próprias mãos. Quando finalmente chegou o dia em que ela teve que sair, Ana deixou o apartamento de cabeça baixa, carregando apenas algumas sacolas com seus pertences mais essenciais. Não havia para onde ir. A rua parecia seu destino inevitável. Ela estava à beira do completo colapso, tanto emocional quanto fisicamente. Desesperada e sem alternativas, Ana foi forçada a procurar abrigo em um centro de assistência para pessoas sem teto. O local estava lotado e o ambiente era duro, com pessoas que, assim como ela, haviam chegado ao fundo do poço. Lá, Ana encontrou-se rodeada de histórias de perda, fracasso e sofrimento. Ela se sentia como mais um rosto em meio à multidão, indistinguível dos outros. Foi nesse ambiente que Ana começou a refletir mais profundamente sobre suas ações e as consequências que as seguiram. Pela primeira vez, ela percebeu que havia um padrão em sua vida. Sempre que algo saía do controle, ela procurava uma solução rápida e impulsiva, sem pensar nas consequências a longo prazo. O caso com o amante foi apenas a culminação desse padrão autodestrutivo. Sentada no chão frio do abrigo, Ana se perguntava se haveria alguma chance de reconstruir sua vida ou se este era seu novo normal. Ela começou a questionar se o destino havia sido justo ou se tudo o que estava acontecendo era inteiramente culpa sua. Um dia, enquanto Ana estava no abrigo, algo inesperado aconteceu. Ela encontrou um rosto familiar, Pedro, um antigo colega de trabalho, alguém com quem ela costumava conversar casualmente. Pedro parecia surpreso ao vê-la ali, claramente sem entender como a mulher que um dia tinha tudo agora estava em uma situação tão desesperadora. "Você, Ana?" ele perguntou, incrédulo. "O que aconteceu com você?" Ana, envergonhada, não conseguiu encontrar palavras para responder. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto antes que pudesse se controlar. Pedro se aproximou e, de forma inesperada, ofereceu-lhe ajuda. Ele lhe deu um pouco de dinheiro, mas o mais importante foi o olhar de compaixão que ele lhe ofereceu. Não era o julgamento a que Ana já estava acostumada, mas um gesto de solidariedade genuína. Esse pequeno gesto reacendeu algo dentro de Ana, algo que ela pensava estar morto, a esperança. Com o dinheiro que Pedro lhe deu, Ana conseguiu sair do abrigo por alguns dias e encontrar um lugar simples para ficar. Embora fosse uma solução temporária, foi o suficiente para lhe dar uma nova perspectiva. Pela primeira vez em meses, ela começou a acreditar que talvez pudesse haver uma maneira de recomeçar. Ela decidiu que precisava enfrentar seus erros de frente, em vez de fugir deles. Aceitar a realidade do que havia feito e, mais importante, começar a trabalhar para reconstruir sua vida, passo a passo. O caminho seria longo e difícil, mas Ana sabia que não havia outra escolha. Ana começou a procurar emprego, algo que parecia impossível, dado o estado em que sua vida estava. A humilhação de ser recusada em várias entrevistas, de ser tratada com indiferença e às vezes até com desdém, era um novo desafio. Mas, de alguma forma, Ana continuava tentando. Eventualmente, conseguiu um trabalho temporário em uma pequena loja. Não era nada comparado ao que tinha antes, mas era um começo. O trabalho na pequena loja estava longe de ser o que Ana sonhava, mas lhe oferecia uma rotina,
algo que há muito tempo ela não tinha. Ela começava a construir uma nova versão de si mesma, mais humilde e ciente de suas limitações. A Ana, que antes se via como merecedora de tudo, agora enxergava a importância de cada pequeno passo. Seus colegas de trabalho mal sabiam da história por trás daquela mulher que arrumava prateleiras e atendia clientes com um sorriso tímido. Ana fazia o possível para esconder seu passado, pois sabia que, no momento em que fosse revelado, poderia perder até mesmo esse pequeno recomeço. Apesar de tudo, as lembranças da traição ainda a assombravam. Cada vez que via um casal entrar na loja, abraçados ou de mãos dadas, ela era lembrada da vida que tinha jogado fora. Ela se perguntava o que teria acontecido com Marcos. Será que ele havia reconstruído sua vida? Encontrado alguém que o valorizasse? Semanas se passaram e a vida de Ana seguiu seu curso monótono. Contudo, em um dia aparentemente comum, algo completamente inesperado aconteceu. Enquanto estava no balcão da loja, registrando a compra de um cliente, um homem entrou. Ela reconheceu sua figura imediatamente, embora não o visse há meses. Era Marcos. Ele entrou na loja sem perceber Ana, ocupado olhando ao redor. Ela sentiu seu coração acelerar, as mãos tremendo ao vê-lo. Ele parecia diferente, mais sério, mais maduro. Havia algo em sua postura que indicava que o tempo o havia mudado de maneira profunda. Ana se escondeu atrás do balcão, com medo de que ele a visse. Não estava pronta para esse encontro. Não sabia o que poderia dizer, como explicar o desastre que sua vida havia se tornado desde que ele saiu. No entanto, o destino parecia estar determinado a forçá-los a encarar suas histórias inacabadas. Marcos se aproximou do balcão e Ana não teve escolha a não ser encará-lo. Quando seus olhares se encontraram, o tempo pareceu parar. Marcos a reconheceu de imediato. O choque foi evidente em seu rosto. Ele havia voltado para sua cidade por um breve período de descanso, após uma longa missão, e jamais esperava encontrar Ana ali, em uma loja modesta, trabalhando como uma simples atendente. Houve um silêncio constrangedor, onde ambos pareciam procurar palavras que nunca vieram. Marcos a observou por alguns instantes, tentando processar o que estava vendo. Ana, por outro lado, se sentia completamente vulnerável. Seu segredo, sua traição, suas mentiras, tudo parecia estar à mostra, mesmo que nada tivesse sido dito. Por fim, ele apenas murmurou um "oi" antes de se virar e sair da loja sem comprar nada. Ana ficou parada, sem reação. Aquela breve interação foi uma mistura de alívio e desespero. O que ele pensaria agora? Ele voltaria a procurá-la? Depois do breve encontro com Marcos, Ana não conseguia parar de pensar nele. Ela sabia que sua traição tinha destruído tudo o que eles tinham construído juntos, mas não estava preparada para a onda de emoções que o reencontro trouxe à tona. A culpa que ela havia tentado enterrar por meses agora emergia com força total, e ela sentia como se estivesse se afogando nela. Ela passou a noite em claro, revivendo cada momento de sua traição, cada decisão errada que havia tomado. A dor em seu peito parecia insuportável, como se o peso de todas as suas más escolhas estivesse finalmente esmagando seu coração. Ana sabia que não merecia o perdão de Marcos, mas o desejo de falar com ele, de tentar explicar seus motivos, era quase irresistível. No entanto, ao mesmo tempo, ela temia que qualquer tentativa de reconciliação só piorasse as coisas. Talvez ele estivesse melhor sem ela em sua vida, talvez fosse melhor deixá-lo seguir em frente, sem reabrir as feridas do passado. Na semana seguinte, Ana ouviu rumores no trabalho. Um dos colegas comentou que um antigo conhecido estava de volta à cidade. Havia se casado e estava planejando abrir um negócio local. Quando mencionaram o nome Marcos, Ana sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ele tinha seguido em frente, casado, com uma nova vida.
Enquanto ela, presa em seu ciclo de dor e arrependimento, mal conseguia sobreviver, Marcos havia encontrado uma maneira de seguir adiante. A revelação foi devastadora, mas também, de certa forma, libertadora. Não havia mais esperanças de uma reconciliação. Não havia mais e se. Ana sentiu o impacto dessa verdade cruel, mas ao mesmo tempo soube que era a única coisa que poderia quebrar o ciclo de autoilusão que ela havia alimentado. Marcos tinha ido embora, e a vida dele era um território que ela não poderia mais invadir. Na semana seguinte, Ana ouviu rumores no trabalho. Um dos colegas comentou que um antigo conhecido estava de volta à cidade, havia se casado e estava planejando abrir um negócio local. Quando mencionaram o nome Marcos, Ana sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ele tinha seguido em frente, casado, com uma nova vida, enquanto ela, presa em seu ciclo de dor e arrependimento, mal conseguia sobreviver. Marcos havia encontrado uma maneira de seguir adiante. A revelação foi devastadora, mas também, de certa forma, libertadora. Não havia mais esperanças de uma reconciliação. Não havia mais e se. Ana sentiu o impacto dessa verdade cruel, mas ao mesmo tempo soube que era a única coisa que poderia quebrar o ciclo de autoilusão que ela havia alimentado. Marcos tinha ido embora, e a vida dele era um território que ela não poderia mais invadir. Ana finalmente entendeu. Não havia mais salvação para ela, pelo menos não da forma como ela imaginava. Sua busca por redenção, por reconciliação, havia sido uma ilusão desde o início. Ela foi a responsável por seu próprio sofrimento e agora restava apenas conviver com as consequências. Ela deixou o trabalho e decidiu que precisava de uma mudança, mas dessa vez não seria para tentar consertar o passado. O passado estava morto, assim como seu relacionamento com Marcos. O que restava era um futuro incerto, sem promessas, sem esperanças. Apenas a dura realidade de uma vida destruída por suas próprias escolhas. Ana, sem rumo e sem planos, se afastou da cidade, deixando para trás todos os rostos conhecidos e as memórias dolorosas. O final de sua história não foi feliz, e talvez nunca fosse. Ela havia perdido tudo, e não havia como recuperar. E assim, Ana desapareceu, como uma sombra, na esperança de, algum dia, encontrar um novo começo em algum lugar onde o passado não pudesse alcançá-la.